Muito bem-vindos à segunda parte do que fica do que passa. Muito bem-vindo Eduardo Paz Ferreira, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, especialista em Direito Económico, Fiscal e Europeu, que acaba de lançar este livro com uma dimensão considerável e que lança duas perguntas. A austeridade cura, a austeridade mata? Livro que é editado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa. Já vamos tentar começar a responder a estas perguntas. Antes ainda, eu queria começar por lhe perguntar por uma coisa que eu ouvi dizer num artigo recentemente, em que acusa a sua própria geração de ter traído todos os valores por que se bateu. Começando com quase uma provocação, inclui-se nesta crítica? Muito obrigado. Enfim, é o que se chama um grande arranque bastante desafiador. Mas antes, permita-me só dizer-lhe uma coisa, quer dizer, a alegria com que estou aqui, porque acho que o Canal Q é uma coisa fantástica. Termos uma televisão alternativa e uma televisão que trata as coisas com, digamos, alguma leveza, ou que usa bastante o humor, mas que, apesar de tudo, tem espaço também para alguns debates sérios e para opiniões. Ora bem, isto é tão raro no nosso panorama, por um lado tão sisudo, por outro lado tão controlado, que é uma alegria não estarmos só no domínio dos Big Brothers e outros reality show, de maneira que venho aqui com o redobrado prazer. Bom, agradeço em nome do canal que eu elogio e acho obrigado, que tem todo o cabimento nesse espaço um convidado como o professor. Muito obrigado também por me incluírem neste espaço, que é de facto um espaço que eu acho que é fundamental e do qual podem vir algumas esperanças nestes tempos tristes em que a minha geração traiu, como me recordou de uma declaração minha, e voltarei já a isto, e em que ainda não se vêem forças na nova geração para assumirem um projeto que não seja aquele que tem dominado a sociedade nos últimos anos. O que é que eu quero dizer quando a minha geração traiu? E é óbvio que não me tiro fora dessa traição. Enfim, vamos por aspas na traição, a cautela. Quero dizer o seguinte, eu pertenço, enfim, eu ainda era razoavelmente mais novo do que sou hoje, claro está, no 25 de Abril, tinha 20 anos ou coisa assim, mas fazia já parte do grupo de pessoas que, de alguma forma, se juntavam na oposição democrática, na luta antifascista, se quiser, e que se batiam por um conjunto de valores de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, da constituição de um novo tipo de sociedade, no fundo. E muitas destas pessoas estavam, aliás, muito à minha esquerda. Eu, digamos, estive sempre pela área da social-democracia, do socialismo democrático, se quiser, que era uma raridade absoluta nesses tempos na faculdade. Por exemplo, nos meus tempos de estudante na faculdade havia vários grupos radicais, o MRPP, por exemplo, era um dos mais fortes, particularmente na Faculdade de Direito, o DP, enfim, toda a extrema-esquerda, depois o PC, uma posição muito forte, e depois havia a direita, que sendo minoritária era uma direita muito agressiva, era muito uma direita de classe, constituída muito por filhos de ministros, filhos de embaixadores, filhos de dignatários do regime, que furavam as greves, digamos, havia ali uma grande tensão sempre com essa direita, e depois havia uns desgraçados de uns 3 ou 4 social-democratas que andavam por ali perdidos. No essencial, digamos, aproximávamos dos associativos, isto é, das linhas de esquerda que fazia greves, que contestava, mas não nos reconhecíamos naquele projeto. Depois do 25 de Abril, estas pessoas que estavam muito à esquerda, como eu costumo dizer, vi-as passar, em grandes casos, por cima da minha cabeça e acabarem muito mais à direita do que eu. Aliás, até costuma dizer que, ao contrário desse percurso, no seu caso fez uma coisa razoavelmente inédita na sua geração, que é que com os anos veio um nadinha mais para a esquerda. Embora tenha a impressão que nos últimos tempos começa a haver alguns arrependidos, com tudo o que tem desagradável a expressão arrependidos, mas acho que nos últimos tempos de facto começa um grupo grande de pessoas a outra vez chegar um pouco mais à esquerda, quer dizer, obviamente o caso emblemático é o Pacheco Pereira, não é? Que vem da extrema esquerda, vai até ao PSD, um jogo que se mantém formalmente, mas é óbvio que as posições dele hoje em dia não têm nada a ver com aquilo que são as posições oficiais do PSD. Ora bem, o que é que aconteceu? O que se passou a seguir ao 25 de Abril, num certo sentido, se calhar é bom haver sempre um inimigo, e um inimigo visível, contra o qual se luta, e isso talvez forje uma unidade e um sentido de sacrifício entre as pessoas.
desaparecido este inimigo visível que era a ditadura, que era a censura, que era a supressão das liberdades cívicas, em liberdade o que é que fomos capazes de construir? Algumas coisas admiráveis, não exageremos, entre elas o Serviço Nacional de Saúde, um esboço de Estado Social, porque ao contrário daquilo que generalizadamente se pensa que o Estado Social português é um Estado hiper generoso, um verdadeiro forró-bodó, não é verdade. O Estado Social português nunca atingiu a dimensão de outros Estados. Mas enfim, é evidente que as coisas melhoraram radicalmente. Hoje em dia ninguém se lembra o que era a miséria da ditadura, o que era as pessoas não terem acesso aos cuidados de saúde, não terem reformas, não terem estas coisas. E, aliás, enfim, em à parte, quando vejo implícita a apologia deste tempo e, mais ou menos veladamente, apontar-se para um resultado das atuais políticas económicas, que é o regressar a esse tempo, fico verdadeiramente assustado. E talvez isso dê outra vez algum fator de unidade às pessoas que contestam esse tipo de sociedade. Mas o que é certo é que essas pessoas entraram naquilo que tem sido, que não é um fenómeno português, como é óbvio, é um fenómeno mundial, que é o da sociedade de consumo, aquela em que o dinheiro se tornou um valor absoluto, a exibição dos sinais exteriores de riqueza tornou-se a única coisa que conta. Isso dá-me uma deixa para a segunda parte desta primeira pergunta, que é, já ouvi dizer que, com alguma tristeza, tem dos seus alunos, quando lhes pergunta porque é que escolheram Direito, uma resposta um pouco chocante, que é, quase invariavelmente, respondem-lhe que foram para Direito para ganhar dinheiro. Acha que esta geração pode fazer o percurso contrário, ou seja, ser cínica, e mais uma vez aqui, tal como o professor, eu não me ponho fora dessa crítica, ser cínica nos verdes anos e caminhar ou amadurecer sonhadora ou lutadora? Esperamos que sim. Enfim, claro que o risco das generalizações é sempre este. Infelizmente, de facto, tenho tido, como recorda, enfim, já disse isto algumas vezes, tenho tido algumas decepções a este nível do coletivo dos alunos, que são pouco interessados e que têm, digamos, essa ideia. Agora, curiosamente, talvez eles não sejam cínicos, se calhar são verdadeiramente transparentes. São mais francos. Assumem, são mais francos. Se calhar no meu tempo também havia muita gente que ia para ganhar dinheiro. Eu, na minha ingenuidade, talvez aí eu, pensava que não, que a grande parte das pessoas ia porque queria lutar por uma sociedade mais justa, porque acreditava na lei. Curiosamente, porque foram precisamente esses alunos que lhe editaram esta obra, através da Faculdade de Direito. Era por isso que ia dizer que esperam fazer dinheiro com ela? Nenhum. Acho que esperam ter prejuízo, sequer. Mas justamente ia dizer isso, digamos, à parte dessa apatia geral, há depois setores dos estudantes, e gostava de dizer que muito transversal politicamente. As associações de estudantes, pelo menos a da faculdade, deixou de ser controlada pelas juventudes partidárias, que foi uma coisa péssima que durante alguns anos caracterizou as associações académicas. E hoje Foi em muito dia, claro nos anos 90. 90 deu origem, digamos, como sabemos, a muitos políticos que hoje em dia estão em lugares de grande evidência. Hoje em dia estes rapazes são rapazes que têm as suas opções partidárias, eu diria maioritariamente até de centro-direita, mas que do ponto de vista académico são muito intransigentes na defesa dos interesses dos alunos e muito preocupados com as grandes questões sociais, e designadamente com a questão do ensino superior. E tenho trabalhado magnificamente com sucessivas associações e tenho tido presidentes admiráveis. Temos agora uma presidente que é uma rapariga cheia de entusiasmo, tanto entusiasmo que publica este livro e que se junta a isto. E eu animo um instituto, aliás dois, o Instituto de Direito Europeu e o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal. Nós fazemos muitas conferências e fazemos sempre em parceria com a Associação de Estudantes. Por exemplo, a semana passada, porque liga-se um pouco a este livro que fez o favor de apresentar, trouxemos cá o Mark Blyth, que, como sabe, é o economista que mais consistentemente tem posto em causa a ideia da austeridade e tem apontado os malefícios da austeridade. E, por exemplo, essa foi uma atividade a que a Associação esteve ligada. Portanto, enfim, não estou nada desesperado, porque, como é que hei de dizer, os sinais de mudança são muito pequenos, mas eu diria, no outro dia, numa entrevista, perguntavam-me, já não há heróis, não é?
E, de facto, quando pensamos se há heróis, é difícil encontrar heróis. Ainda por cima, é uma pergunta especialmente pertinente. Tragicamente, com a morte de Nelson Mandela, não é? Que provavelmente era o último em que todos nos reconhecíamos como um herói. Eu tendo a pensar que, provavelmente, quem vai ser o herói dos próximos tempos vai ser o Papa Francisco, que é a única pessoa que assumiu, digamos, enquanto nós vemos, por exemplo, este espaço em que eu me reconheço da social-democracia, do socialismo democrático, totalmente sem ideias, sem alternativa. Veja-se o caso do Hollande na França, veja-se o SPD na Alemanha, que depois de ter dito que ia fazer um programa Marshall para os países de toda a Europa, acaba por assinar de cruz toda a política europeia da Sra. Merkel. Portanto, não há qualquer pensamento alternativo nesta esquerda moderada europeia. E quem surge com um pensamento alternativo e extremamente crítico do modelo de sociedade é o Papa Francisco, que diz não à economia de exclusão, não há economia onde o dinheiro manda. Mostrando-nos, julgo eu, que o século XXI será necessariamente diferente do século XX e que provavelmente essas diferenças entre a esquerda e a direita neste momento nos atrapalham mais do que nos ajudam a pensar as novas realidades que temos pela frente. Falou há pouco de Mark Blyth, que, julgo eu, responde de alguma maneira a estas duas perguntas que estão aqui lançadas na capa deste livro, porque defende que a austeridade está literalmente a matar. Subscreve essa posição? Absolutamente. Aliás, repare, é possível dizer que está a matar do ponto de vista económico e é possível dizer que está a matar do ponto de vista da saúde. Porque, sensivelmente, na mesma ocasião que o Mark Blyth publicou o livro, também dois outros autores publicaram um livro chamado The Body Economics, a demonstrar também os efeitos terríveis da austeridade sobre a saúde, em todos os sentidos, na falta de cuidados de saúde, nas sucessivas depressões que isto provoca, e depois numa coisa que a mim me toca de uma forma especialmente impressionante, que é pensar o que é a situação das crianças e dos jovens que veem os pais nos desemprego, que veem os pais obrigados a tirá-los de sítios onde iam normalmente, fosse a natação, fosse a música, fosse um colégio privado, terem que ir para o público. Não é que eu tenha nada contra o público, muito pelo contrário, mas este tipo de alterações e, sobretudo, a humilhação que os pais sentirão por estarem em casa, por não conseguirem trabalhar. Fico em notícias desse género, de crianças a chegar com fome às escolas, com idosos sem dinheiro para comprar a medicação. Que mais não fosse isto já significava que a austeridade matava. Mas depois também está a matar de um ponto de vista económico, como sabemos, porque, digamos, a austeridade visava em grande medida. A austeridade corresponde a uma ideia muito antiga, aliás, é uma das coisas que o Mark Blyth faz, é demonstrar isto. E, de alguma forma, é aquilo que durante a Grande Depressão do final dos anos 20, 30 do século passado, foi conhecido como o liquidacionismo, que era uma ideia do secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Andrew Mellon, que era um empresário de enorme sucesso, que fez uma fortuna brutal, mas que nessa altura era secretário de Estado do Tesouro, e a posição dele em face da crise é liquida-se, dá-se cabo de tudo, dá-se cabo das empresas, dá-se cabo dos trabalhadores, dá-se cabo de tudo, depois vai aparecer um novo mundo daqueles que realmente são os melhores, os mais fortes e tal. E, portanto, o resto vai para o lixo. Darwinismo económico que não está muito longe de algum dos defensores. Tem depois uma teorização económica também no Schumpeter, na destruição criativa. Vamos acabar com o que já não presta para nascer o que é bom. Que é um pouco a ideia que está neste programa austeritário, que é, pronto, isto vai acabar mal para uma série de pessoas. Estas pessoas são descartáveis. Que resolvam os seus problemas, ou as famílias, ou quem quer que seja, ou a igreja, ou entidades caritativas. E quando elas desaparecerem um dia pela manhã, a economia arranca. A economia arranca. Sei que lhe é muito cara uma frase célebre do juiz Wendell Holmes, que diz: gosto de pagar impostos, com eles compro civilização. Imagino que agora não sinta esta frase como especialmente pertinente. Não. Ainda gosta de pagar impostos? É uma excelente pergunta. Gosto de pagar impostos quando eles são estabelecidos nos termos da lei e quando visam, como dizia o Wendell Holmes, quando visam pagar civilização. Ora bem, o meu conceito de civilização é um conceito muito amplo, mas que abrange designadamente que haja um apoio à cultura que não existe hoje em dia, obviamente, mas sobretudo que haja uma preocupação com a coesão social e com garantir que todos temos aquilo que precisamos para viver,
que não existe. E, portanto, quando eu sei que estou a pagar impostos apenas ou quase apenas para pagar juros da dívida pública, é óbvio que isto não me levanta grande entusiasmo. E quando sei que estou a pagar impostos que padecem muitas vezes de vícios graves de inconstitucionalidade, de retroatividade, de caminho para o confisco, enfim, de várias outras coisas, ainda gosto menos. E devo dizer que, ao contrário do que é a ideia generalizada, que o Tribunal Constitucional é uma força terrível que chumba tudo o que o Governo deve fazer, isto é uma completa mistificação. O Tribunal Constitucional tem sido brandíssimo na aplicação da Constituição às medidas do Governo. Aliás, recentemente, a Elizabeth Miranda, no Jornal de Negócios, demonstrou isso mesmo. Em perto de 10 mil milhões de medidas de austeridade, o Tribunal Constitucional chumbou o correspondente a pouco mais de 1.000 milhões. Portanto, digamos, atribuir todos os males ao Tribunal Constitucional é pelo menos uma manobra. Pode ser esperta, mas não me agrada muito. Porque o que é certo é que o Tribunal Constitucional, em relação a questões fundamentais, como a proteção de confiança dos cidadãos, como a questão da legalidade, da retroatividade dos impostos, tem sido extremamente tolerante, mas extremamente. Eu diria que um cidadão nunca sabe quando se levanta o que é que lhe vai acontecer durante o dia. Podem-lhe ter mudado o IRS, podem-lhe ter mudado o IVA, decidido cortar a pensão e coisas, digamos, espantosas. Eu ainda hoje li no jornal esta coisa espantosa. Prepara-se mais uma revisão do Código de Trabalho, não sei quantas já foram, e uma das coisas é os critérios de despedimento, que tinha sido um ponto justamente em relação ao qual o Tribunal Constitucional tinha sido, enfim, de algum rigor. E o Governo prepara-se agora para apresentar como critérios para despedimento, enfim, vários critérios, mas um deles é o custo do trabalhador. Ou seja, vamos despedir os mais caros, o que permite, além de mais, criar um ambiente de terror nas empresas, quer dizer, que toda a gente aceite salários mais baixos, que é um dos problemas piores da atual situação, é a vulnerabilidade em que toda a gente está, é o ter que aceitar qualquer solução que lhes permita aquele mínimo. Para terminar, numa resposta quase de cruzinha, tem defendido a ideia de que isto não é uma crise, já não é uma crise, porque, por definição, uma crise é um estado transitório que resulta de acontecimentos imprevistos. Então, se isto não é crise, agora é o quê? De olhar à escolha? É um estado de desgraça, de miséria, de fome, de doença? Cada vez aparece mais a ideia que é a segunda grande depressão. Até agora tínhamos sido um pouco cuidadosos nas palavras, falado em recessão, em coisas assim mais fracas, mas acho que, de facto, começa a ser a segunda grande depressão. Apesar de pequenos sinais que há ligeiras melhorias, mas são tão pequenos que não chegam para resolver.